comecinho de 2008 eu decido que eu venho pro Rio e fico 6 meses em Fortaleza. Eu ainda monto uma última peça lá, que foi uma peça que eu dirigi e atuei. Era uma peça grande, era um musical. E tudo isso tu tava com 18? Não, aí eu tava com 20. Ah, Esse tá. Mas musical eu tava com 20. você tá fazendo tanta coisa num É, período que eu fico esperando ele falar. Ah, já tava lá com uns 30. Não, é. tava com 20, 18. Quanta Não, mas eu te digo que coisa. eu tô começando a descansar agora, sabia? Por favor. Agora eu tô um pouco saindo dessa obsessão um Você pouco tem noção artística. que É, é muita coisa em um sim, período total, de vida curto, total. assim? Uhum, É um volume muito é, grande de você vir, assistir as peças, de fazer sim, curso, de fazer é, montagem, de dirigir. é, é, eu Tá, mas tenho aí tu vem e muito. tu consegue então vir. Teus Então, aí eu pais. venho, aí isso também é incrível, porque é uma coisa que quando. Isso me emociona muito, assim, a maneira como os meus pais, porque todos os meus primeiros anos do Rio de Janeiro, de fato, os meus pais chegaram muito juntos, sabe? Muito junto, assim. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória e do modo como eu vivo de teatro hoje, né? E do modo como a gente sabe o que que é depender de pai e mãe, principalmente um pouco sendo artista. Acho que é diferente um pouco você estar fazendo uma faculdade de medicina e depender dos seus pais. É diferente você estar fazendo uma faculdade de teatro e depender dos seus pais. Porque eu acho que uma pessoa que está fazendo faculdade de medicina, ela olha para frente e ela diz: calma, Eu vou devolver. calma. A gente não. A gente É tá olhando pra frente e incerto. tá dizendo, É. putz, faça com que eu devolva, sabe? Essa é a verdade, é diferente. Sim. Então, tipo, eles chegaram muito juntos, sabe? Mais uma vez, eles acreditaram muito em mim, assim. Teve uma coisa que eu vim pra fazer Cal, e a Cal é um curso particular no Rio, Sim. não é um curso barato, então chegou uma hora que de fato ficou difícil. Mas Mas tu aconteceu, começou então eu na Cal? comecei na Cal, eu tive experiências incríveis. Eu fiz um semestre na Cal só. Eu tive aula com a Ismê, Maria Esmeralda, com Paulo Trajano, pessoas que, Nossa. nossa, me ensinaram muito. E foi um semestre muito incrível mesmo na Cal. Só que teve uma vez, e aí, como eu não sabia da Martins Pena, não sabia, né? Martins Pena, para quem não sabe, é a escola de teatro mais Mais antiga da antigo. América Latina. E é uma escola pública aqui no Rio de Janeiro, perto da Praça da Cruz Vermelha, no prédio histórico. E eu não sabia da Martins Pena. E quando eu entrei na Cal, foi o ano que, se eu não me engano, a Cal era um ano comemorativo da Cal. Tinha acabado de estrear a faculdade da Cal ali na Glória. Eu estudava em Laranjeiras. E eu lembro que tinha um evento com a Fernanda Montenegro. E estava muito cheio, na porta do teatro. Era um teatro pequeno, estava muito cheio. Começou um empurra-empurra. E eu lembro que teve um menino. Eu lembro muito de um menino que falou assim: gente, calma, isso daqui é a Cal, não é a Martins Pena. Tava Foi a muito, primeira vez que tu ouviu? tava muito empurra-empurra, muito, sabe? E a gente veio da Cal de Laranjeiras para participar e Meu tal. Deus. Aí eu, nossa, que comentário podre, o que é a Martins Pena, né? Foi o que eu E eu pensei. juro, aí eu descobri, e foi muito louco, porque nessa semana tava aberto o THE da Martins Pena. E aí, quando eu vim para São Paulo, quando eu vim pro Rio, eu vim com uma amiga de Fortaleza, que é uma irmã da minha vida, que é a Alda Pessoa, uma atriz, bailarina. Sabe quem é a Nossa, Alda? sim. Então, a Alda Queremos você aqui, Alda. Eu já vou pegar o WhatsApp tem que dela, vir, pô, amiga, mesmo. jura? A Alda é incrível. A Alda, quando veio pro Rio, ela já tinha uma formação em dança em Campinas, na Unicamp. Só que eu e a Alda, a gente cola, assim. Eu e a Alda era assim, a gente saía da Martins Pena e ficava na rua, ia ver peça. A gente via peça de segunda a domingo aqui no Rio. A gente fazia oficina, enfim, a gente ficou muito junto. É, E aí. Nossa, perdi o que eu tava falando, o fio da meada. E aí, enfim, a gente entrou na Da Martins Pena Martins, junto. você Porque a gente fazia ouviu. cal, a Ah, gente fez prova junto da Martins Pena e passou junto. Então a gente entrou na Martins Pena junto. A gente passou de primeira. A Martins tem esse histórico, né? Tem muita gente que fica acho muito fazendo, chique fazendo, quem vem aqui fazendo. falar, né? Eu passei de primeira. Cara, e a Alda passou em primeiro lugar, sabia? A Alda Olha. passou em primeiro lugar na Martins Pena. Foi lindo, eu passei em terceiro. Mas era lindo, e aí a Martins Pena era um curso, tinha um THE, então a gente se preparou muito. Foi um sonho. A Martins, de fato, ali eu inauguro uma etapa, eu acho que é a etapa mais linda da minha vida, assim. Porque o que eu vivi na Martins Pena foi, eu não tenho palavras, assim. Foram os anos mais lindos da minha vida, assim, aqueles anos de, sabe, filme de escola de teatro, de escola de artes, aqueles filmes que a gente vê, era isso, porque eu tive uma vivência assim, a minha turma era muito unida, a gente fazia muita coisa. A Martins tem um movimento muito foda, né, de criação, de... Então eu vivi a Martins Pena assim muito profundamente, sabe? Ela mexeu comigo, ela me reorganizou inteiro. Tá me deixando com vontade de tentar, Martins. É. A Martins mudou minha vida assim mesmo.
Eu lembro que quando eu ia para Fortaleza, depois que eu entrei na Martins, quando eu voltava, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, amigo, tem uma coisa, meus amigos muito próximos, a gente conversando, e aí tinham as conversas, né? A maneira como a gente se falava e conversava. A Martins me mudou muito, assim, ela me deu muito, ela me situou no mundo, sabe? Ela pegou meus pés, assim, ela botou um aqui, sabe? O fato de eu ter ido para Martins Pena, que é uma escola que recebe muitos artistas migrados, que é uma escola, mesmo a Cal sendo uma escola incrível, assim, com professores incríveis, quantos artistas, nossa, se a gente for, né, for ver assim, Sim, o tanto de pessoas muitos. incríveis que tanto nos ensinam, se formaram lá, mas a Cal hoje mesmo, ela tem um lugar que não é fácil você estar lá. É uma escola que não tem muitas bolsas, é uma escola que tem um preço muito caro. Sobrevive É, também, exatamente. Então, estrutura. a Martins, ela é mesmo um lugar, ela é um lugar de acolhimento, né? Ela é um lugar que recebe muitos artistas migrados, muitos artistas periféricos. Então, era o lugar onde eu tinha que estar, sabe? Foi um lugar onde eu conheci os meus, onde eu pude me inserir mesmo na cena teatral aqui do Rio, sabe? Foi um lugar onde eu fiz parceiro de trabalho que eu tenho até hoje. Me ensinou tudo assim mesmo. Eu peguei toda aquela experiência, quando eu entro na Martins, eu já tinha muita experiência, essa experiência de Fortaleza. Sim, Então, aconteceu uma coisa aqui no Rio muito doida quando eu cheguei, eu e a Alda, a gente compartilhava muito isso, que era assim, eu cheguei aqui, então eu já vim assim, bota o rabinho entre as pernas, calma. É quase como se zerasse, por mais que nunca zerou, tá tudo dentro de mim o que eu aprendi, as minhas experiências, mas sabe que tu vai ter que voltar uns passos. Respira. Só que isso não aconteceu. Eu, por exemplo, eu e a Alda, nós somos muito dedicados e a gente estava vivendo muito tempo presente, então a gente chegava nas aulas, a gente sentia uma conexão direta com o professor. Não era um lugar onde eu precisava, não foi um lugar onde eu precisei, os meus primeiros anos aqui no Rio não foram um lugar onde eu precisei é, me reafirmar, onde eu chegava em casa dizendo, nossa, que merda, pelo contrário. Os meus primeiros anos aqui no Rio, me deram a certeza da formação que eu tive em Fortaleza, e dois, construíram muito a minha autoestima como artista, sabe? Eu sei que isso não é uma atitude, não é um comportamento comum, pelo contrário, muitos de nós, quando chegamos é aqui, a massacrado. gente é massacrado, mas eu acho que a Martins Pena me salvou nesse lugar,